Você costuma tomar remédio para alergia, ou remédio para dormir, medicamento ali para ansiedade, ou até para depressão? Cuidado! Alguns desses medicamentos que são extremamente comuns e que talvez você tenha até na cabeceira da tua cama agora mesmo, estão associados a um aumento silencioso e perigoso do risco de demência e até Alzheimer. Os estudos mostram que o uso diário de apenas um desses comprimidos por um período de 12 meses pode aumentar o seu risco de desenvolver demência em até 50%. Nesse vídeo, eu vou te explicar exatamente quais são essas drogas e, o mais importante, vou discutir alternativas mais seguras para você conversar com o teu médico. E não estamos falando aqui de remédios experimentais e raros, não. Estamos falando de medicamentos aí de farmácia, do teu dia a dia. Existe uma evidência científica muito forte, vinda de múltiplos estudos grandes, mostrando que esses medicamentos estão ligados, inclusive, ao encolhimento do cérebro e a perda de memória. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque a coisa é séria. Sou o Dr. Roberto Iano, médico cardiologista. Por favor, já compartilhe esse vídeo no grupo da família. Tem muita gente, principalmente os idosos, danificando o cérebro sem saber. E se você não é inscrito, se inscreve, dá o like para o canal crescer e espalhar informações importantes. Vamos lá! Para você entender o risco, você precisa primeiro entender o mecanismo. Os medicamentos que eu vou falar hoje pertencem a uma classe específica chamada de anticolinérgicos. Doutor, mas que nome difícil é esse? É apenas um termo médico para dizer que esses medicamentos bloqueiam uma substância química no teu cérebro chamada acetilcolina. Pensa na acetilcolina como um sinal de Wi-Fi do seu cérebro. A acetilcolina é um neurotransmissor vital. Ela é responsável por fazer o neurônio conversar ali com o outro. Você precisa de acetilcolina para lembrar onde você deixou a chave do carro, para aprender coisas novas, para prestar mais atenção aqui, ó, nesse vídeo que eu estou te falando, e até para movimentar os seus músculos. Quando você toma um remédio anticolinérgico por muito tempo, você bloqueia essa comunicação neuronal. É como se o sinal de Wi-Fi ficasse mais fraco. Com o tempo, esse bloqueio constante leva à perda de memória e, infelizmente, pode acelerar a demência. Então presta atenção na lista de remédios que eu vou te passar agora. E quais medicamentos estão esses anticolinérgicos? Primeiro remédio, os antialérgicos antigos de primeira geração. Sabe aquele remédio para alergia que dá um sono danado? Tipo a prometazina, o famoso Fenergan ali, por exemplo? Ou até remédios para enjoo como o Dramin. Eles são potentes anticolinérgicos. E muita gente usa isso indevidamente para dormir, pessoal, sem prescrição. E é aí que mora o perigo. Segundo tipo de remédio, medicamentos para bexiga hiperativa. Isso é muito comum em idosos e em mulheres. Remédios como a oxibutinina ou a tomperodina funcionam relaxando a bexiga, mas bloqueiam a acetilcolina no cérebro também. O uso crônico dessas medicações pode acelerar então o declínio cognitivo e aumentar o risco de demência. Terceiro medicamento, os antidepressivos tricíclicos. Os remédios mais antigos, como a amitriptilina ou nortriptilina, que são muito usadas até hoje para depressão, para insônia, para dor de cabeça, para dores crônicas, elas também têm forte ação anticolinérgica e podem então atrapalhar as conexões aí do teu cérebro. Mas, doutor Iano, onde é que você tirou aí tudo isso? Pessoal, aqui no canal a gente sempre fala baseado em evidência científica. Tudo isso que eu estou falando agora vem de uma revisão sistemática gigantesca que analisou mais de 1,5 milhão de pessoas. Esse estudo comprovou que o uso de drogas anticolinérgicas é fator de risco para demência por todas as causas e também para a doença de Alzheimer. E o pior, o estudo mostrou que existe um efeito ali dose dependente. Ou seja, quanto mais você toma e por quanto mais tempo ali você toma, maior é o risco. Outro estudo, uma meta-análise aí de 21 estudos, mostrou que o uso dessas drogas por mais de 3 meses já aumentava o risco de demência em cerca de 46% quando comparado com quem não usava. E tem um estudo do JAMA, uma das revistas mais respeitadas no mundo, que foi ainda além. Eles fizeram exames de imagem no cérebro das pessoas. Foram realizadas ressonância magnética e o PET scan. E sabe o que eles viram? Quem usava esses medicamentos tinham mais atrofia cerebral. Então o cérebro ele ficou diminuído de tamanho. Além disso, o metabolismo do cérebro também estava reduzido. Então não é que você só fica ali meio lerdo ou com um nevoeiro mental ali no dia seguinte. O remédio está fisicamente mudando a estrutura do teu cérebro. E por que isso acontece? A acetilcolina se liga a receptores chamados muscarínicos. A gente tem esses receptores aí no corpo todo. A gente tem no estômago, e lá eles controlam a digestão. A gente tem na bexiga, onde eles controlam a sua vontade de urinar. E também a gente tem no cérebro, para controlar a nossa memória.
Quando você toma um remédio para incontinência urinária, ele bloqueia o receptor na bexiga, o que é ótimo, lógico, para controlar o sintoma de perda urinária, mas o problema é que o remédio viaja pelo sangue e bloqueia o receptor lá no hipocampo, a área responsável pela memória. Isso é ruim, principalmente para quem tem mais de 60 ou 65 anos. E por quê? Porque naturalmente, ao envelhecer, a gente já produz menos acetilcolina. E aí, se você já tem pouco e ainda toma um remédio que bloqueia o pouco que tem, você acelera o declínio cognitivo de forma drástica. Eu vejo isso no consultório todo dia. É o que chamamos de carga anticolinérgica. Aí o paciente toma amitriptilina ali para dor nas costas, toma oxibutinina ali para não perder urina e toma ixazine ou Dramin ali para dormir. Somando tudo isso, o cérebro desse paciente fica praticamente desligado ali quimicamente. E aí você pode estar perguntando, o que eu vou fazer então se eu tomo todos esses medicamentos juntos? Paro hoje mesmo? Lógico que não. Calma. Não pare nenhum medicamento por conta própria. Isso é perigoso. A interrupção abrupta pode levar a efeitos colaterais graves ou piora súbita da tua doença de base. Mas você precisa agir. Vamos então para o passo a passo do que fazer nessas situações. Passo 1. Faça o inventário. Pega todas as caixinhas de remédio que você toma. Pesquisa na internet. Ou melhor ainda, leve aí para o teu médico e pergunta: doutor, alguns desses remédios aí é anticolinérgico? Normalmente já vem na bula escrito. Mas se tiver dúvida aí, não tenha vergonha de perguntar aí para o teu médico. Passo número 2. Converse sobre alternativas. Para quase tudo na medicina, existe uma alternativa mais moderna e segura para o nosso cérebro. Vamos falar de alguns exemplos aí de possíveis trocas. Lembrando que as trocas devem ser feitas sempre com a supervisão médica. Nada de fazer por conta própria. Para alergia, por exemplo, ao invés de usar o Fenergan ou difenidramina, que penetram ali no cérebro, conversa com o teu médico sobre os antihistamínicos de segunda geração. Aí dá para usar loratadina, Allegra, Milastina. Esses remédios são mais inteligentes. Eles bloqueiam a alergia do corpo, mas tem muita dificuldade para entrar no cérebro. Já para dormir, pessoal, evita usar os anticolinérgicos. Isso é um erro clássico. Converse aí sobre opções não anticolinérgicas. Aí a gente pode pensar em suplementação de melatonina, podemos pensar em chás de camomila aí que relaxam e ajudam no sono. Se você precisar aí de um remédio tarja vermelha, existem opções como a trazodona, que costuma ter um efeito anticolinérgico muito baixo e é muito mais seguro então para a memória. Se você tem incontinência urinária, conversa com seu médico sobre a mirabegrona. É uma classe nova de remédio que age em outro receptor e não mexe com a acetilcolina do cérebro. É mais caro? É mais caro, mas em alguns casos pode valer a pena. Se você trata de depressão ou ansiedade com amitriptilina, você pode discutir com o teu psiquiatra sobre outras opções ali que tenham um perfil mais neutro. E lógico, pessoal, não adianta só trocar o remédio. Se você usou essas drogas por muito tempo, não vai entrar em pânico achando que já está com demência. Nada disso. O cérebro tem algo especial que se chama plasticidade. Ela pode se recuperar. Então comece otimizando a saúde do teu cérebro agora. Como é que você vai fazer isso? Tratando a base dos problemas. Então durma bem, se possível sem remédios. Faça uma boa higiene do sono. Coma umas 2-3 horas antes de dormir. Toma um banho relaxante. Deixe o celular e a tela ali de lado umas 2 horas antes de dormir. Tome um chazinho relaxante. Faça atividade física todos os dias. Que o exercício é o único remédio que comprovadamente aumenta o tamanho do hipocampo, que é responsável pela memória. Outra coisa importante é controlar a resistência à insulina. O açúcar alto, ali no sangue, destrói os neurônios. São esses cuidados naturais que vão te proteger de uma futura demência. Então, se você toma remédio para alergia, para bexiga, para o sono, verifica o nome. Se for anticolinérgico, conversa com o teu médico aí na próxima consulta. Não aceite aí perder a memória como se fosse coisa da idade. Muitas vezes é coisa do remédio. E eu espero que esse vídeo tenha te aberto os olhos. Informação desse tipo, baseado em estudos, ele salva vidas. Compartilhe isso com seus pais, avós e para aquele amigo que vive tomando remédio para alergia. Eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Fique com Deus. Um grande abraço e até a próxima.